Olá, True Crimers! Como vocês estão? Primeiramente, eu queria agradecer todas as interações que tivemos no vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo do canal, ali no caso Richthofen. Eu fiquei muito feliz mesmo, vocês não sabem o quanto isso é importante pra mim. E pra ajudar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquele seu amigo que adora uma história de crime real, adora um True Crime e traz ele aqui pra gente. Bom, pessoal, eu fiz uma enquete lá no Instagram entre o caso Ana Lídia e o caso do crime do Papai Noel. E adivinha quem ganhou? O crime do Papai Noel. Então a gente vai falar sobre esse caso hoje. E se você acha que o máximo de violência que acontece no Natal é briga na ceia de Natal por causa do tio do pavê ou por conta de política, você tá muito enganado. E aquelas histórias que geralmente contam sobre crimes bem chocantes na época do Natal não são apenas de filmes americanos, acontecem realmente e também acontecem aqui no Brasil. Vamos para o crime? É dia 17 de novembro de 2001. Nessa época a gente já começa a se deparar com algumas pessoas vestidas de Papai Noel no meio da rua. A rua geralmente é sempre muito cheia, né? As pessoas querendo fazer as compras do fim de ano, as compras para ceias, os presentes. É geralmente isso tudo muito normal. E os vendedores de loja também com seus gorrinhos ali. Por volta de umas 9 horas da manhã, Renata Archila estava indo para o seu trabalho. Ela trabalhava no Morumbi. Ela estava passando e parou o carro no semáforo, próximo a um shopping. Ela foi abordada por um senhor vestido de Papai Noel. Porém, ela simplesmente olhou para o lado, fechou o vidro do carro, porque achou que só estava querendo vender doces mesmo, ela não estava interessada. Pois esse homem encarou ela com aquele olhar bem forte e sacou uma arma. Uma pistola Taurus 380 e efetuou o primeiro disparo, esse que pegou na bochecha de Renata. Não satisfeito, ele fez o segundo disparo. Ela, de alguma forma tentando se defender, colocou o braço e pegou justamente no braço esquerdo da Renata. E não satisfeito, ele deu o terceiro tiro, que pegou no lábio superior da Renata e acabou se alojando na coluna vertebral. O Papai Noel simplesmente olhou para Renata, viu aquele trabalho que ele tinha feito e simplesmente saiu, tirou a roupa de Papai Noel e deixou ele jogada pela rua. A Renata, ela conseguiu olhar pelo retrovisor e ver o rosto do Papai Noel. Aí ele tava tranquilão, entrou dentro de um carro e simplesmente deu partida. Sim, pessoal, a Renata ainda tava consciente. Cara, eu fico muito chocado com a força dessa mulher, de verdade. Ela conseguiu abrir a porta do carro e estava lá esperando por socorro. A Renata, ela ainda pegou os dentes dela que tinham caído ali, com uma tentativa ali de poder recolocá-los. A Renata, desde o primeiro tiro, ela sabia que aquilo não era um assalto qualquer, e sim se tratava de uma execução. Ela sabia que alguém tinha encomendado a morte dela. A Renata, ela estava indo pro hospital e dentro da ambulância ela conseguiu olhar para o seu rosto em um dos retrovisores. A Renata disse, abre aspas, eu estava desfigurada. Tinha um rombo enorme na minha bochecha, tinha perdido os dentes, fiquei inchada, cheia de sangue, eu chorava de dor e de medo. Fecha aspas. A Renata, ela passou por muitas, mas muitas cirurgias para poder reconstruir a face dela. A primeira reconstrução que ela fez foi do maxilar. Essa reconstrução durou 11 horas. A Renata, ela precisou ser atendida por um neurologista depois de ser atendida no hospital, porque ela dava ataques fora de si. Ela ficou internada durante 70 dias depois do incidente e isso foi só o começo da jornada. Ela passou por mais de 7 cirurgias aí ao longo de 10 anos para tentar reconstruir a face dela. Inclusive, por conta de uma dessas cirurgias, ela ficou com uma pneumonia gravíssima e teve até a morte dela anunciada pelos médicos. Porém, mais uma vez, ela conseguiu surpreender e ainda está viva. A Renata ainda tem uma bala alojada na coluna, porque os médicos eles acharam que seria muito perigoso mexer naquela bala. E ela também perdeu a sensibilidade do braço esquerdo. Com medo, inclusive, a Renata mudou de estado. Hoje em dia ela não mora mais em São Paulo. Ela mudou para Santa Catarina e mora com os filhos dela e com o marido dela. Lembra que eu comentei que a Renata falou que ela sabia que era uma execução? Pois é, ela não só tinha certeza que era uma execução, mas ela sabia quem tinha mandado. E, gente, se você acha que essa história não tem como ficar mais estranha, foi o pai dela e o avô dela. Renato Greenbeck Archila, que é o pai dela, e o Nicolau Archila, que é o avô dela. Bom, como conseguiram chegar na pessoa que foi responsável? A gente tá indo pra esse caminho. Assim que a Renata saiu do hospital, ela teve atendimento médico em casa. E
E o motorista da médica ficou do lado de fora, esperando ela terminar o atendimento dela lá dentro da casa da Renata. Aí ele ficou ali papeando com o vizinho da Renata. No assunto, o vizinho acabou comentando que tinha um carro que ficou rodeando ali a vizinhança, mais ou menos umas 2 semanas antes do incidente. Ele achou isso muito esquisito e acabou anotando a placa do carro. Olhando mais a fundo, descobriram que o veículo não era de São Paulo, mas era de Sorocaba. E que também havia tomado uma multa no dia do crime, lá próximo onde a Renata tinha tomado os tiros. E sabe onde que ficavam os terrenos do avô de Renata, o Nicolau Archila? Em Sorocaba. Não tardou muito para a polícia descobrir que o atirador tinha vínculo com a família paterna de Renata. Descobriram que o carro ele era de José Benedito da Silva, que era um policial militar. E ele trabalhava fazendo bico no Aras ali do avô de Renata, que é o Nicolau Archila. José Benedito, no dia do crime, ele não compareceu ao trabalho e ficou bem claro de que ele estava em São Paulo. Primeiramente por conta da multa e segundo porque tinham testemunhas que tinham visto o José Benedito em São Paulo naquele dia. José, inclusive, tinha um retrato falado rodando pela cidade. Bom, a Renata ela foi fazer o reconhecimento do atirador. Entraram ali, sem titubear, ela simplesmente apontou para o José. De cara, ela disse, abre aspas, o olhar era o mesmo, forte de uma pessoa fria, decidida e firme. Eles, os 5 suspeitos, entraram de costas e depois foram se virando. Eu reconheci não só pelo olhar, mas pela pele, pela orelha de abano e pela estatura. Fecha aspas. Tá, a gente já sabe que aconteceu o crime, porém qual seria a motivação para isso tudo? Então, o José ele não colaborou com as investigações e ficou de bico calado. Segurou o barulho que ele fez ali sozinho. Porém, já tinha sido comprovado o vínculo que ele tinha com a família paterna Archila. Por meio do trabalho que ele tinha, por meio da agenda telefônica também, além das ligações recentes que eles tinham um com o outro. O que deixa intrigante é que o pai e o avô tinham uma motivação para cometer o crime. Alguns meses antes, a Renata estava recebendo algumas ligações anônimas em teor de ameaça. O Renato devia 12 anos de pensão alimentícia para Renata. E o avô dela ligava anonimamente dizendo que morto não recebe pensão. Cara, isso é um absurdo. E que a Renata tinha que abrir mão dessa dívida. E que ela podia até ter ganhado na justiça a possibilidade de receber pensão alimentícia até os 24 anos ou se formar na faculdade. Porém, não se sabia o que poderia acontecer até lá. Cara, que cara escroto! Bom, ao que tudo indica, o Nicolau que não deixava o Renato se aproximar ali da Renata. Sempre que o Renato tentava, o Nicolau ia lá, ó, cortava o Renato. Essa birra do Nicolau não é de pouco tempo não, viu? Eu vou te explicar como tudo aconteceu. O Nicolau já queria distância da família de Renata, mesmo antes dela nascer. E a Ara Lúcia, que é a mãe de Renata, conheceu o Renato ali nos anos 70. O Renato tinha 19 anos e a Yara tinha seus 17 anos. O Renato, ele é herdeiro de uma família que fez fortuna ali no agronegócio e tinha um padrão financeiro bem superior ao da Yara. E para desgosto do Nicolau, ele estava muito apaixonado por ela. Pelo menos é o que dizem as cartas que ele escrevia para Yara. O Renato frequentava a casa da família da Yara. Os pais da Yara adoravam o Renato, eles eram super amigos. E ele era bem romântico com a Yara. Ele chamava ela de Prim, que é uma alusão à palavra princesa. Olha que fofo. Só que não. O Nicolau, ele nunca aceitou esse relacionamento dos dois. Porém, o Renato ele sabia que o Nicolau sempre quis ter um neto. Então, ele teve a brilhante ideia de engravidar a Yara, para ver se convencia o Nicolau de que esse relacionamento ia pra frente, de que iam dar tudo o que ele queria, que era um neto. Só que tudo o que ele fez foi piorando toda a situação. Assim que ele foi contar pro Nicolau que ela estava grávida, o Nicolau ele não titubeou e simplesmente falou: ou você fica com ela, ou você fica com a sua família. O que você acha que ele escolheu? Bom, depois disso o Renato procurou a família da Yara para poder falar com os pais dela. Chegou lá e disse que não poderia arcar com essa situação. Caramba, respira. Ele deu a ideia de engravidar a garota. Ele não pode arcar com essa situação. O soco! A Yara mesmo assim decidiu levar a gravidez adiante, teve todo o apoio dos pais dela, da família dela. Segundo a Renata, o avô dela tinha uma mente um pouco mais tradicional.
Ele disse que se o pai dela tinha um nome conhecido, era que era pra filha também ter o nome dele. Já com a gravidez em andamento, a Yara estava ali passeando pela Rua Augusta, aí ela avistou um carro, uma BMW. Quem estava dentro? O Renato. Ela saiu correndo para ir lá falar com o Renato. Ele simplesmente fechou a janela do carro e deu partida no carro e deixou ela ali, sozinha na rua. A Renata, ela nasceu em agosto de 1979. De acordo com a Renata, uma enfermeira falou para ela que, na madrugada, um homem desconhecido foi lá e pediu para segurar o bebê no colo. Aí ele segurou o bebê, chorou bastante e a Yara tinha certeza absoluta de que o homem desconhecido era o Renato. Porém, o que mais me choca nessa história é a enfermeira ter deixado um cara desconhecido pegar um bebê no colo. Estranho, né? 6 meses depois do nascimento de Renata, a Yara ela entrou com um processo de reconhecimento de paternidade. Até então, nessa época, não existia exame de DNA. Aí ela teve que esperar, e assim que foi lançada a novidade, os 3 foram lá fazer o exame. Naquela ocasião, colocaram os 3 dentro de uma sala. A fim que não houvessem fraudes ou troca de frascos, o médico solicitou que o Renato escrevesse o nome da Yara e vice-versa. Nesse momento, o Renato olhou com a maior cara lavada do mundo pra ela e perguntou: qual que é seu nome mesmo? Cara, segura essa vontade de socar ele, meu pai. Renata não deixou baixo, não. Ela respondeu à altura: Renata Guimarães Chinaglia. E o seu? Eles fizeram os exames e aí foi comprovada a paternidade de Renato Archila. Quando a Renata estava com 10 anos, ela ganhou na justiça o direito de usar o sobrenome Archila. A Yara ligou pro Renato na hora para poder contar a novidade. Sabe o que ele falou? A única coisa que ele disse ao telefone: eu não tenho filha. A Yara, ela foi diagnosticada com câncer e ela morreu quando a Renata tinha apenas 16 anos de idade. A Renata, ela foi amparada ali pelos avós maternos e nunca lhe faltou nada. Para sua surpresa, o Renato, ele começou a entrar em contato com ela, querendo mais aproximação, perguntando muitas coisas. E ela disse que ele sempre parecia muito preocupado com ela. Ele chegou a marcar vários encontros com ela, porém, no dia ele sempre arranjava alguma desculpa e acabava desmarcando. Depois de algumas vezes, ela acabou descobrindo que ele simplesmente estava querendo ali ter informações sobre o que a Yara tinha deixado pra ela. Olha que filho da mãe. Daí, ele entrou com um pedido de suspensão da pensão. Parou de procurar ela e também parou de depositar o dinheiro da pensão. Em 1999, a Renata entrou com um processo para que ele pagasse todos aqueles meses atrasados que ele tinha. Girava em torno ali de 25 mil reais. Foi aí que o Nicolau, o avô de Renata, ele acabou entrando em contato com ela e disse que se ela quisesse qualquer tipo de aproximação com a família paterna dela, ela tinha que abrir mão de todo e qualquer processo que ela tinha movido contra a família deles. Só em julho de 2006, que o Papai Noel José Benedito da Silva, o atirador, ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão por tentativa de homicídio a Renata Guimarães Archila. Porém, agora para prender gente que tem dinheiro é um pouquinho mais difícil, né? Dia 12 de agosto de 2008, Nicolau Archila e Renato Archila foram presos lá na casa onde eles moravam nos Jardins, que é um bairro nobre aqui de São Paulo. Eles ficaram bem surpresos com aquela situação e estavam alegando ali que era algum tipo de equívoco, porque eles não tinham sido indiciados em nenhum momento no processo. Porém, apenas 2 meses depois, dia 21 de outubro de 2008, o Renato deixa a prisão porque ele teve um pedido de habeas corpus aceito pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim como o Nicolau, que já cumpria a prisão domiciliar por conta da idade, os dois ganharam o direito de responder em liberdade. O Renato, ele sempre se disse inocente. E ele ainda disse, abre aspas, eu nunca vi uma filha querer o mal do pai como ela quer o meu. Fecha aspas. Pausa, gente. Pode respirar, socar a parede. Eu espero. Socorro? A juíza, ela decide que o caso vai a júri popular em 2009. Porém, a defesa deles conseguiu adiar o julgamento até 2017. Isso mesmo, 2017. 16 anos depois do crime. Cara, prender gente rica é um parto. Com isso, o Nicolau acabou se safando de ser julgado, porque ele morreu no final de 2010 por conta de um câncer, aos 89 anos. Em fevereiro de 2017, começou o julgamento. No fórum, a Renata evitou
todo e qualquer tipo de contato com o pai. Inclusive, quando o Renato ele foi interrogado, ela saiu do plenário, ficou ali atrás de uma porta, só ouvindo o que ele tinha a dizer. E tudo o que ela ouviu foi ele negando que pudesse ter feito tudo isso. Tá preparado? Ele disse que era um cuidador da vida, pois ele cuidava de cavalos no aras dele. Gente, é pra rir de desespero, né? Aí quando você pensa que não tem como piorar, piora, tô dizendo que piora. No depoimento dele, ele sempre fica reafirmando o status que ele tem, dos privilégios, financeiramente falando, tudo pra dizer que ele é um bom ser humano. Ele chega até a apresentar o diploma do Colégio Rio Branco que ele estudava e da Fundação Getúlio Vargas, só pra ele dizer o quanto ele é superior. Ah, ele ainda perguntou se o pessoal ali achava que um homem estudado como ele poderia cometer um tipo de crime desse. Gente, pelo menos a resposta é sim na minha cabeça, meu caro. Ele chegou a alegar que a dívida que ele tinha com a Renata era muito maior do que a que ele podia arcar. Porque, segundo ele passava por muita dificuldade financeira. Ed caiu. Olha. Mano, o cara tem um aras, uma criação de mais de 100 cavalos, uma casa nos jardins. Cara, eu fico me perguntando onde a mente do ser humano vai pra poder convencer os outros. Por 6-1, os jurados decidiram que Renato Archila era culpado das acusações. Tentativa de homicídio duplamente qualificado contra Renata Guimarães Archila, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter agravante do réu ser o pai da vítima. O Renato foi condenado pelo Tribunal do Júri a 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por ter encomendado o assassinato da filha. Porém, mesmo ele tendo sido condenado, ele respondeu em liberdade saindo pelos fundos do Fórum da Barra Funda. A juíza explicou a decisão da seguinte forma, abre aspas, o crime aconteceu há 16 anos, o réu é primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência física, não se furtou em nenhum momento à aplicação da lei penal. Fecha aspas. A defesa de Renato chegou a recorrer à anulação do julgamento, porém foi negado. O promotor Felipe Zilberman, da defesa de Renata, pediu para aumentar a pena do indivíduo, na segunda instância, e foi aceito. E a pena de Renato foi aumentada para 14 anos de prisão. O fato se deu porque o atirador José Benedito da Silva, ele pegou 13 anos de prisão. E como que o mandante do crime, ele poderia pegar menos do que isso? Em 2018, o Renato Archila ele foi preso novamente em Votorantim, onde ele estava morando naquela época. Porém, o Renato foi solto de novo em dezembro de 2018. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Renato Archila. A decisão do ministro foi dada no mesmo dia que ele deu a liminar para outros condenados em segunda instância que não tiveram seus casos transitados em julgado, ou que podiam recorrer ainda em tribunais superiores. Porém, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu essa decisão de soltura de Renato Archila e diz que a pena foi considerada transitada pelo TJ. E essa ordem de soltura foi um erro da percepção da justiça. Em março de 2019, o STF cassou essa liminar que tinha soltado o Archila, acatando o recurso da Raquel Dodge. E com isso, o Renato voltou a cumprir os 14 anos em regime fechado. Agora, em 2020, os advogados do Renato eles tentaram dar a desculpa do Covid para poder tirarem o Renato da cadeia, porém não deu certo. A Renata, ela disse que tirou um peso muito grande das costas dela com essa sentença. E que ela agora tá se sentindo muito mais aliviada. Cara, isso deve ser uma situação muito difícil. Imagina, seu pai mandar te matar. Cara, é muita terapia pra conseguir superar isso. E ela superou isso. Eu acho isso muito lindo, muito lindo. Ela é uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira. Cara, eu só tenho admiração por essa mulher. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma indicação aí, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou olhar sempre todos os comentários, acatar essas indicações de vocês. Vou dar uma olhadinha de um por um e ver aqui para os próximos vídeos do canal, tá bom? Ó, um beijo e até semana que vem.